Sodré, bati, quebrei, agora o que é que eu faço? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Olha bem, Fernanda, no direito tudo é muito relativo. Eu vou começar a contar uma historinha para a pessoa até se ver na situação. Um belo dia, tá eu com uma amiga minha que não tem filhos, entramos num supermercado grande. E eu tava com meus 3 filhos. Ela simplesmente disse o seguinte: vamos fazer uma disputa, eu vou dar X itens pra ver quem é que chega no caixa primeiro com esses itens nos carrinhos. Dispararam meus 3 filhos, cada um com um carrinho dentro do supermercado. Fernanda, se eles derrubassem, quebrassem alguma coisa, a responsabilidade aí é toda minha. São crianças menores num ambiente onde eles não estavam agindo dentro da normalidade. E aí o Código Civil diz que os pais assumem a responsabilidade dos filhos nessas horas. No entanto, o mercado essa minha amiga maravilhosa que não tem filhos, essa brincadeira, era um mercado grande. Largo. Era largo. Corredores. Exatamente. Então, facilitou tua vida. Exatamente. Risco do negócio. Mas se fosse os supermercadozinhos que a gente conhece de bairro, que eles já são apertadozinhos, que às vezes, no próprio trânsito, gente, quando você pega um sábado, dia de fazer supermercado, sábado, lotado. E tá lotado, 2, 3 pessoas passam e muitas vezes até a própria bolsa da gente bate e derruba. Aí não, Fernanda, nós não temos responsabilidade, o consumidor não pode ser compelido a pagar aquele produto que caiu, que derrubou, em hipótese alguma, Fernanda. É o que a gente chama no Código, no Código do Consumidor, é o risco do negócio, é o artigo 12. O empresário, quando ele vai abrir um negócio, ele tem que pensar no todo. Entendeu? Aí ele tem que pensar na disposição que os produtos eles vão estar, que eles vão constar ali na prateleira, numa mesa, se eles vão empilhar no meio do supermercado. Isso vale para a loja de decoração? Vale, Fernanda. Tô fazendo essa pergunta porque no supermercado, a parte de decoração, de louça, elas tendem a ficar um pouco mais reservadas, uma área mais ampla. Vinhos caros em supermercado fazer guardado, você não acha fácil, porque eles sabem do risco. Mas uma loja de decoração, não. É uma loja específica para isso, todos os produtos estão ali disponíveis. E aí você às vezes está com uma bolsa grande, virou, bateu, quebrou um cristal murano. Vai o salário mínimo todinho uma Como explicar isso para a proprietária? Conhecendo o código e dizendo, olha, no artigo 12 eu não sou obrigada a pagar. Olha bem, o risco do negócio, isso também exige a questão do bom senso. Tá? A loja tá avisando, você sabe, lá tá avisando, às vezes, muitas vezes, assim, você nem tem um aviso de que não pode tocar, que você é responsável por aquilo. A loja está agindo corretamente. Ela já está ali informando o risco. E se você assume esse risco e quebra, Fernanda, realmente, você vai ter que pagar. Mas se, por exemplo, em relação a isso. A Anabel é a nossa telespectadora e mandou no zap dizendo o seguinte: ela quebrou uma jarra de vidro, ela não explicou a situação. Isso. Mas ela teve que pagar, ela se sentiu... Era muito estreita por onde ela passou. Aí ela achou injusto pagar a jarra de vidro que ela quebrou. Então ela dá essa situação, um lugar muito estreito, muito apertado, por mais que tenha a plaquinha dizendo encostou, responsabilidade é sua. Não pegue. A loja tem que ter o cuidado realmente de sinalizar. Tem que correr, por exemplo, até porque no custo, Fernando, de grandes empresas, eu acho que nas pequenas, eles também têm as perdas, as avarias. Eles têm isso na própria contabilidade, já tem essa previsão no custo como um todo. No caso específico dela, né, se ela tem que ver a circunstância. Se ela quebrou esse vaso, entendeu? Não era, claro, nunca é a intenção desse vaso, mas a loja em si não tomou os cuidados para que isso não acontecesse. De que forma? A disposição desse vaso, aonde estava? Era estreito. Muitas vezes, onde estava exposto, não tinha nem aparador, no sentido, não tem nenhuma barreirinha para segurar. Então, tudo isso você questiona na hora ali. Você conhecendo, você diz, olha, eu não dei causa a isso, né? E a gente chama muito bem a culpa concorrente da vítima ou exclusivamente de quem causou aquilo ali. Então, assim, ela não estava correndo dentro da loja, ela estava observando, ela estava no comportamento normal de consumidora, observando. Não estava olhando a peça como eu fiz a chamada. Se quem assistiu a chamada do programa de hoje, eu estava olhando uma peça e eu brinquei como se eu fosse derrubar. Se essa situação acontecesse, eu seria obrigada a pagar, porque eu estava com a peça em mãos. Em mãos e tá lá avisado que você não pega. Quem é sensitivo, eu corro muito risco, por exemplo. E aí dá uma raiva muito grande. O lojista, ele faz o seguinte, não pode pegar a peça. Aí ele pega bendito do preço e coloca no fundo da peça. Entendi. Chega a me dar uma raiva. Eu gosto de tocar, realmente eu gosto de tocar, né? Mas é o risco. Eu tô bancando o risco.
Mas aí eu quero ver o preço. E muitas vezes as lojas estão aprendendo a não ficar com o vendedor em cima de você. O vendedor lhe recebe e deixa você à vontade dentro da loja. Apesar que as lojas de decorações que eu tenho acompanhado, elas são bem largas, mas tá ali. Aí você quer ver o preço, aí o preço tá abaixo do produto. Como eu posso? Ou eu chamo o vendedor e o Código do Consumidor diz. Uma das coisas, por exemplo, se ela pegou esse vaso, né, pra olhar o preço que estava ali abaixo, já é outro complicador, porque o próprio código diz que o preço tem que estar à vista. Entendeu? Entendeu que é tudo muito relativo, não pode dizer assim, ó, por isso pago ou que não se isso paga. aconteceu com ela, que ela pegue nota fiscal, que tire foto do ambiente e fale assim, eu não vou pagar. Entre com processo, tá aqui meu CPF, entre com processo e me multe e vá atrás desse ressarcimento. Eu saio dessa loja, chame a polícia. Aquela história, quando você tem um conhecimento, Fernanda, do direito, quando a gente fez a questão do estacionamento, que deu uma excelente movimentação no Instagram, das pessoas questionando, até acrescentando mais algumas informações sobre isso. É isso, a gente conhecendo o direito, fala assim, olha, eu não vou pagar, eu não tive a intenção de, a loja colocou o objeto empilhado, onde tem 2, 3, ou o preço não estava ali acessível, à vista. Estava molhado o ambiente, que às vezes tem tanta coisa dentro do espaço pode ter acontecido. Ou seja, vai depender da situação, mas é preciso você já de cara entender que analisa a situação de você vou ali pagar e ter esse prejuízo, né? Exatamente. Agora, se tá na sua mão, você não tá valendo o preço, tá ali o preço, aí não tem jeito, a responsabilidade que você também tem que se colocar, Fê, no lugar do outro. Da empresa, da né? empresa. Certa. Entendeu? Então é uma questão realmente de bom senso. Vou lhe liberar porque você vai ter uma outra missão. Que eu não sei... desafio, torça por mim! Ela tem Você já confeitou bolo na sua vida alguma vez? Nunca. Nunca. E fazer bolo, já sabe? Pior ainda. Não, mas a gente facilitou sua vida, o bolo a gente já trouxe pronto, tá? Você só vai brincar de confeiteira. Sheila Sodré vai continuar com a gente no programa, mas agora de outra